Uma boa noite a todos vocês que aqui se encontram e uma boa noite para você que está nos acompanhando através do YouTube, no canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos ao alto, acompanhando a leitura de hoje do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 24, pelas obras. E que o tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Está em Paulo, 1 Tessalonicenses 5,13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas aqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Nossos costumes, os mais nobres, e nossas diretrizes, as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros. Não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagrarmos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a quedas de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Que texto tão atual, né? E aquele detalhe, foi assim escolhido, a gente mentaliza e escolhe uma página que nos servirá de apoio a cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, unimos nossos pensamentos para mais uma vez te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em nome de Jesus para aprendermos um pouquinho mais das tuas leis através do Evangelho do Cristo. Te dando mil graças por isso, Senhor. Por nós que já nos encontramos como trabalhadores da tua seara através desta reunião, mas também por todos nós que aqui estamos, poder beber dessa fonte que tanto nos sacia, que tanto nos alimenta, nos ajudando cada vez mais a caminhar para frente, para o alto, onde nos dá a certeza de dias melhores. Por isso, Senhor, te rogamos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro, mas te rogamos também que
que essas bênçãos que aqui são nos oferecidas, em forma de bálsamo, de energia, possa se estender a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que ela alcance cada lar e dentro desses lares, cada coração. Assim como, Senhor, alcance os asilos, os orfanatos, os manicômios, as casas de recuperação, os hospitais, e todos esses lugares onde se encontram os nossos irmãos em humanidade tão necessitados de Ti, Senhor, para que todos juntos possamos um dia sermos reconhecidos por tanto nos amarmos como Teus discípulos. E assim, Senhor, todos juntos numa só voz, Te darmos graças a Deus. E assim, Senhor, Te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião. Te pedimos que fique conosco, mas que também essa espiritualidade de luz nos auxilie e nos ampare. Esses irmãos que tanto fazem por nós. Muito obrigada por essa companhia. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora ouvir o nosso irmão João, com a página do Evangelho. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando o nosso Evangelho, capítulo 7. E o capítulo tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito. A nossa lição de hoje tem o título Missão do Homem Inteligente na Terra. Foi uma mensagem passada pelo Espírito Ferdinando, um espírito protetor, em Bordeaux, na França, em 1862. É um texto curto, mas interessante. Eu vou ler o texto inteiro, depois vamos divagando sobre alguns detalhes que eu assinalei. É só um item, diz assim: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que devemos fazer dele. Por exemplo, a enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar. E o que dirias se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Usasse como arma, Dirias que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquela pessoa que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia de Deus, a ideia da providência? Aqui vou dar uma interrompida porque tem uma coisa curiosa, um detalhe. Na época em que foi escrito esse Evangelho, havia sobretudo por parte do Espiritismo, uma guerra ideológica contra o materialismo. O materialismo, nesse momento, estava imperando na França. A própria Igreja Católica, que ainda era que coroava os reis da Europa, estava bastante
desprezada. O materialismo vinha crescendo assustadoramente. Por isso que essa colocação dele que ele diz aqui, não se passa a mesma coisa com aquele irmão que serve a sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia de Deus, a ideia da providência e os materialistas, né? Isso é um espírito falando, não é Kardec. Continuando, não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, bem utilizada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil a fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Nenhum de nós que tem condição de se instruir a ponto de se transformar num sábio, e alguns são até muito ricos, né? Muito riquíssimos. A riqueza, a inteligência não é uma panagem daquela pessoa que não é correta, que é desonesta. Ao contrário, existem pessoas inteligentíssimas, com muita instrução, muita cultura, inclusive, e muito dinheiro, que são pessoas maravilhosamente boas, boníssimas. Quer um exemplo? Vou dar só um nome, que é muito conhecido, com certeza de todos. Antônio Hermílio de Moraes. É um homem riquíssimo, um dos homens mais ricos do país, e dizem que é uma pessoa extremamente bondosa, que cuida dos funcionários das empresas dele com critério e com muito amor. Eu li alguma coisa sobre isso há pouco tempo. Não é só o caso dele, a gente tem outros lá. É aquele que alguém quem conhece bem pode até me ajudar, eu esqueci, me deu um branco e eu esqueci o nome dele. Aquele que é o dono da internet, o nome dele, o rei da informática, um americano bilionário. Bem famosíssimo, um dos homens mais ricos do mundo. O cara que. Não então o nome. E Bill Gates, aquele sujeito, dizem que só anda de calça jeans. Ele só anda para lá e para cá de calça jeans, que é umas pessoas bilionárias, riquíssimas. Dizem que é um homem extremamente bondoso, né? E simples, quer dizer, não se utiliza daquele poder de cultura, de inteligência que ele tem e também de bens para se prevalecer sobre os outros, né? Esquecendo que ele é o importante. Não é, a gente não pode perder de vista esse detalhe, eu não botei aqui escrito, mas é fundamental. A espiritualidade nos ensina que o nosso processo evolutivo, que vai de encarnação em encarnação, vai para a espiritualidade, aprende, volta, encarna de novo, aprende, volta para a espiritualidade, aprende. Isso é um processo muito longo, né? E que esse processo é como uma ave que precisa das duas asas para voar. Eles dizem que essa ave da evolução tem uma asa do conhecimento, da cultura, da ciência, e a outra asa da moral, do amor ao próximo. Se aquela ave não conseguir utilizar as duas asas para voar direito, vai planar de forma desequilibrada, com certeza. Isso significa que, quando ele chegar no objetivo dele, não vai conseguir ir lá no outro lado,
um bom pouso, porque não vai conseguir pousar direito só uma asa que está funcionando. Claro, existem asas maiores, asas menores, mas é assim que funciona. Não basta ser inteligente, ser culto, ser poderoso. Se você não for bom para isso que eles estão afirmando aqui, que o Ferdinando está dizendo, que a bondade é fundamental, quer ver? Tem um detalhe. Inclusive, nem todos aqueles que são muito sábios são também muito bons, a gente sabe disso. Tendem, inclusive, né, a não ser pródigos, pródigo com relação a benefício aos outros, com seu dinheiro, com seus bens, né, com seus bens materiais. Em geral, tende a isso, talvez aquele a fortuna que faz isso, né? Mas se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, caramba, a gente tem pessoas que não têm cultura e são boníssimas. Aliás, a maioria das pessoas que não têm cultura são normalmente boas, porque compreendem o que é a necessidade. Essas pessoas sabem muito bem o que é a necessidade, então sabem o que também é a necessidade do outro. São as pessoas que mais contribuem com doações. São as pessoas mais pobres, as que têm menos conhecimento. Já perceberam? E aqui, conhecem a história do óbolo da viúva, que Jesus utilizou aquela passagem do óbolo da viúva, porque na época de Jesus, ser viúva em Jerusalém foi um desastre absoluto. Só o filho mais velho é que tinha direito a qualquer bem que o homem da casa deixou se dar. A viúva não tinha direito a nada. Em geral, as viúvas, só teve uma viúva rica, parece que ela ficou viúva, que era rica. Foi Maria Madalena. Maria Madalena casou-se com um homem muito rico e herdou e ficou administrando a fortuna. Depois ela doou tudo aquilo. Segundo consta, Maria Madalena, depois de muito tempo passado, foi viver com os leprosos e morreu leprosa. Isso muito tempo depois que Jesus desencarnou. Olha, esse óbolo da viúva ele usou porque o povo sabia que viúva naquele tempo passava fome, era uma loucura. Perdia tudo, todo o dinheiro ia para os filhos. Para o filho mais velho, tem uma coisa, essa situação de beneficiar o filho mais velho durou 200 e poucos anos atrás. No Brasil também era assim, porque em Portugal era assim, na Europa era assim, era uma tradição. Bom, existe um fato curiosíssimo que eu descobri há pouco tempo, que quase ninguém sabe disso, que a pessoa que descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral. Sabiam disso? Tá? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares de Gouveia. Sabe por quê? Porque quando ele voltou, ele veio Cabral. Quando ele saiu de Portugal e veio para o Brasil, o nome dele era Pedro Álvares de Gouveia, porque ele era o segundo filho e não podia usar o direito, não tinha direito de usar o nome do pai. Só, naquela época, né? Só o primeiro filho, o primogênito, é que tinha o direito de utilizar o sobrenome do pai. Só que quando ele voltou, o primogênito tinha morrido, aí ele adquiriu o direito de usar o nome Cabral. Era Gouveia. São curiosidades que mostram o que era, por que ele usou esse óculos. Porque ninguém, uma fortuna que era de 10 centavos ou 20 centavos, que a viúva colocou na caixa de esmolas, no gasofilácio, como chamava, para ela, quantidade enorme de dinheiro, de repente era o que ela tinha para conseguir comer no dia seguinte. Isso é que é, na realidade, doação. Caridade é isso aí, é amor. Não é uma simples doação. O que o Bill Gates fez uma vez, que deu um cheque de $1 milhão para um taxista, que o atendeu maravilhosamente bem, deu um cheque de $1 milhão de presente para ele. Isso é doação, ainda não é caridade, porque $1 milhão para ele não é nada, ele continua no assunto. Mas não significa que não seja bom, claro que é bom, senão não faria isso. Porque tem gente que nem isso faz, né? Então,
É complicado a gente entender, não é complicado de entender esse recado que eles dizem aqui. Deus, os seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência. Foi por querer que a usasses em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá. A gente quando desencarna, vai para a espiritualidade, lá aprende durante um bom tempo, e se percebe onde estão os seus erros, como deve consertar, e volta, e quando volta com uma missão. Já todos nós somos missionários, todos nós assumimos uma responsabilidade lá, antes de reencarnar. Eu e o Silvio conhecemos bem, porque a gente quando faz o CBE1, a gente mostra uma foto dos espíritos escolhendo o tipo de corpo que vai ter, né, na próxima encarnação, sem braço, sem perna, negro, branco, enfim, não importa, homem, mulher, ele escolhe. Missão que a gente recebe do que aprendeu lá, para cumprir o que aprendeu lá. E o que a gente aprendeu lá foi exatamente a esquecer aquele perdulário que eu fiz numa encarnação anterior. Agora eu estou voltando aqui um pouco mais rico, de repente, com uma missão. Olha aí, isso aí foi dado para você utilizar para o bem, sempre em benefício dos outros, não exclusivamente para o seu benefício. São detalhes que eles mostram aqui. Tem um outro que diz assim, eles falam aqui, olha, se todos os anjos bem dotados se servissem da inteligência que possuem, segundo os desígnios de Deus, empregassem segundo esse desígnio de Deus, a tarefa dos espíritos ia ser bem mais fácil da espiritualidade para convencer a gente a andar na linha. Se todos eles que receberam esse benefício, essa condição de estudar, ou receberam, hoje nasceu num berço de ouro, quantos passam por isso, né? E tem essa estrutura, essa condição de fazer tudo isso, e não faz, com certeza é muito, muito mais culpado do que aquele que não tem esse recurso e que não tem esse conhecimento. E não sabe, não consegue, de repente, nem consegue diferenciar o que é doação do que é caridade, mas faz. Até uma simples esmola, uma notinha de R$2 que ele dá na rua para uma pessoa que pediu, é só uma doação, às vezes é uma esmola poderosíssima que ele está dando, e nem sem perceber, simplesmente está cumprindo aquela missão que passaram para ele lá do outro lado, antes de entrar, antes de chegar aqui de volta. O problema da diferença da doação para a caridade é apenas o tempero do sal do amor. Se você temperar aquela doação com amor, você já resolveu o problema. Aí já passou a se transformar em caridade. Caridade não é esmola, não. Existe um monte de formas de se fazer caridade, de ser bom, beneficiar o outro, sem precisar utilizar nada, dinheiro algum. Então, não é... Está saindo som? Acho que sim, né? Agora, acho que é a posição do Cifio. Eu estou mexendo muito nisso aqui. Mas vai lá. Bem, aí eles encerram assim: o homem abusa da sua inteligência e da perdição, e de perdição para si mesmo. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas outras faculdades. Mas não lhe faltam lições advertindo de que uma poderosa mão, a mão de Deus, pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Certo? Realmente, a gente não pode perder de vista que o nosso espaço e o nosso tempo aqui tem um tempo limitado certinho, cada um de nós tem o seu tempo, então tem que aproveitar da melhor forma possível esse tempo aqui, em benefício do outro. E, em última análise, em nosso próprio benefício, se a gente analisar. Ficamos por aqui, acho que o tema é curto mesmo, e eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, através do Evangelho.
onde ajudou tanto em nossas reflexões, de entender que cada um de nós tem uma missão e o quanto é importante exercê-la dignamente, honrar aquilo que foi nos oferecido. E sabemos que não importa qual seja, o que importa é fazê-la dignamente. Por isso te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. E rogarmos a Ti que nos ajude mais e mais nesse entendimento, na nossa vida, a usufruir bem dos bálsamos que aqui são nos oferecidos, do Teu Evangelho, que também aqui é oferecido, para que a gente possa, no nosso dia a dia, aplicar primeiramente em nós e em seguida aqueles que encontrarmos no caminho. Porque hoje temos a certeza de que os maiores beneficiados, os primeiros, somos nós, os primeiros que estudam, porque se dedicam ao estudo, e em seguida nós que ouvimos. E é muito bom, Senhor. Por tudo isso te damos graças. E por tudo mais que vamos receber na segunda parte da nossa reunião, onde temos a certeza dos bálsamos, dos remédios, que ali serão oferecidos a cada um de nós que se encontra em tratamento, aqui na casa, mas também a esses irmãos que estão distantes. Mas temos a certeza de que todas essas vibrações chegam para aliviar nossas dores físicas e morais. Fique conosco, Senhor, nessa segunda parte. E pedimos a Tua permissão para encerrarmos esse primeiro momento. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz